Evangelho de João, capítulo de número 4. Se você abrir a sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, esse livro é o Evangelho de Mateus, logo após o Evangelho de Marcos, depois o Evangelho de Lucas e por último o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Como eu vinha dizendo, nós temos 4 evangelhos. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Dos 4 evangelhos, 3 deles são parecidos: Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho que é diferente dos 3 evangelhos é o evangelho de João. As histórias que existem no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas, elas são parecidas ou até mesmo iguais. Mas o evangelho de João, ele tem histórias diferentes, ensinos de Jesus de uma forma diferente, e eu quero usar uma dessas histórias para compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 4. João 4:4. Fica fácil para você anotar, fica fácil para você memorizar, fica fácil para você ler em casa depois. Então nós vamos meditar um pouquinho nesse texto. E à medida que nós vamos lendo, eu vou chamar a sua atenção para algumas expressões, algumas palavras que são extremamente importantes. Se você se sentir à vontade para anotar, riscar, marcar, ler em casa depois, pedir para que o Espírito de Deus fale com você sobre algo que nós estamos lendo aqui, fora aquilo que nós já temos para o nosso coração nessa noite. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Havia ali nessa terra um poço chamado Poço de Jacó. E Jesus estava cansado da viagem e assentou-se à beira do poço. Isto aconteceu por volta do meio-dia. Enquanto isso, veio uma mulher samaritana buscar água no poço. E Jesus disse a ela: "Dê-me um pouco dessa água", porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E aquela mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como pode você, sendo um homem judeu, pedir água a mim, uma mulher samaritana? Pois há uma inimizade entre nós. Os judeus não se dão com os samaritanos." E Jesus respondeu àquela mulher samaritana: "Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está pedindo água a você, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado a água viva." E disse a mulher samaritana a Jesus: "O Senhor nem tem com que tirar a água, e esse poço é muito fundo. Onde poderá conseguir dessa água viva que está me oferecendo? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo anteriormente também bebeu, como também os seus filhos e o seu gado?" Jesus disse àquela mulher: "Quem beber dessa água que eu estou oferecendo, jamais terá sede outra vez. Mas quem beber da água," Jesus respondeu, "quem beber dessa água terá sede outra vez," a água do poço de Jacó. "Mas quem beber desta água que eu estou lhe oferecendo, nunca mais terá sede. Pelo contrário, e se tornará dentro dele mesmo uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." Até aqui. Eu quero ser breve, mas eu quero ao mesmo tempo chamar a sua atenção para essa história e tudo isso que está acontecendo,
Porque o que nós vemos aqui é um encontro que marcaria para todo sempre a história dessa mulher sem nome. Essa mulher aparece na história como uma mulher sem identidade. Só o que se conhece sobre ela é que era uma mulher que pertencia a um povo, a uma etnia, aos samaritanos. E se você tiver curiosidade de conhecer a história dos samaritanos e por que aconteceu essa discórdia entre os samaritanos e os judeus, e eu quero aguçar um pouco a sua curiosidade com isso que eu vou dizer agora. Os samaritanos eram um povo misturado, um povo que tinha uma religião misturada, e os judeus tinham como motivo de orgulho serem um povo puro, de uma religião pura, que adoravam a um único Deus. Essa questão religiosa e essa questão étnica entre eles já durava muitos séculos. E quando Jesus aparece no mundo, o encontro de Jesus com essa mulher sem identidade colocaria fim, para pelo menos essa mulher, para esse indivíduo, colocaria fim a séculos e séculos de ressentimentos, de obstáculos e de barreiras. É interessante porque o evangelista João, o apóstolo João, o último apóstolo a morrer, o mesmo apóstolo que escreveu as cartas, a primeira, a segunda e a terceira carta de João e o livro do Apocalipse, João ele registra no versículo 4 que Jesus ele tem uma necessidade, e essa necessidade ela fica sem ser conhecida até que essa mulher surge na história. Se nós começássemos a ler esse versículo e nós parássemos simplesmente no fato que Jesus para junto a um poço de água, e a Bíblia Sagrada vem dizendo que era perto do meio-dia, se esse texto parasse aqui, se houvesse um ponto final, e depois uma outra história continuasse a ser escrita, a história ficaria sem sentido, e nós poderíamos dizer que a necessidade de Jesus era tomar água, nós poderíamos dizer que a necessidade de Jesus era saciar a sua sede, após uma longa viagem pelo deserto, uma longa viagem no sol escaldante, Jesus tinha sede. Se essa história tivesse um ponto aqui, ficaríamos com a impressão de que a necessidade de Jesus seria saciar a sua sede. Mas o que me chama a atenção, e eu gostaria que você compreendesse isso comigo, é que não existe um ponto final na história. A história continua a ser escrita, e quando a história continua a ser escrita, aparece um indivíduo, aparece um personagem, e esse personagem não tem um nome, não tem uma identidade definida, é simplesmente a mulher samaritana. E quando essa mulher surge na história, para aqueles que não conhecem um pouco do costume da época, não era comum a uma mulher solitária ir buscar água no poço àquela hora, e é interessante que parece que tudo está conspirando para que aquela mulher estivesse naquele lugar, naquele momento, com aquele homem chamado Jesus. E nós vamos começar a perceber que a necessidade que faz com que Jesus ele saia do seu trajeto e tenha a necessidade de entrar em um território que um homem judeu não entraria por vontade própria, porque era um território hostil. Os judeus não se falavam, não se davam com os samaritanos. E João diz, era necessário que Jesus entrasse em Samaria. Qual era a necessidade então, que fez com que Jesus mudasse o seu trajeto? Era encontrar-se com aquela mulher ao meio-dia no poço de Jacó. E quando nós olhamos para tudo isso, e nós contextualizamos isso e trazemos para o nosso dia, para o nosso cotidiano, para o momento da história que nós estamos vivendo, meu coração se alegra por saber que Deus tem um encontro marcado com cada um de nós aqui essa noite, e que nós não estamos aqui por obra do acaso, que nós não estamos aqui simplesmente porque alguém de boa vontade te convidou, que nós não estamos aqui simplesmente porque não teríamos outro lugar para irmos, nós estamos aqui porque
na agenda de Deus, estava marcado que era necessário que nós estivéssemos aqui para nos encontrarmos com Jesus. Para que alguns de nós, de uma forma mais particular e mais individual, pudéssemos sentir o amor de Deus e a graça do Senhor que se alastra sobre nós, que enche esse lugar essa noite, que enquanto nós cantávamos o amor de Deus sendo derramado sobre o nosso coração, quando nós cantamos que o amor de Deus ele é profundo, o amor de Deus é furioso, o amor de Deus é ciumento, o amor de Deus é um amor que avança em direção ao alvo, ao objetivo, e eu quero declarar com todas as letras possíveis, eu e você somos fruto e somos alvo do amor de Deus aqui essa noite. O Espírito de Deus avança sobre nós de uma forma furiosa e poderosa, para nos fazer sentir o amor de Deus e quanto nós somos importantes para Ele. E a minha oração é que o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de amor, Ele encha cada um de nós aqui essa noite de uma maneira tal, que nós venhamos a transbordar deste amor, que nós possamos sentir o amor do Pai se revelando sobre cada um de nós, e ao voltarmos para nossas casas, nós tenhamos a total confiança e a total certeza, de que nós estávamos no lugar certo, na hora certa, e com a pessoa certa. Jesus está aqui entre nós. Jesus está aqui entre nós, e Ele fez isso porque é uma necessidade, e essa necessidade precisa ser saciada. Você que está me ouvindo nessa noite, você tem uma necessidade, e Jesus está aqui por causa dessa necessidade, que cada um de nós tem. Ao longo da história nós vamos vendo, Jesus pede água àquela mulher, Jesus na verdade arruma um pretexto para puxar assunto com ela. Sabe aquele dia que você vai para o ponto de ônibus, e você olha para aquela pessoa sentada do seu lado, e você esqueceu o seu smartphone em casa, a conta da sua internet já esgotou seus dados, é isso que diz, né? Os dados se esgotaram, você não pode mais acessar a internet, então você olha para o seu celular, não tem nada para fazer, você olhou todas as fotos, de todos os álbuns, todas as pastas que existem no seu celular, e você está lá olhando para o nada, e alguém sentado do seu lado, e você olha para ele, ele olha para você, e você se sente impelido a conversar com aquela pessoa. Quantos já viveram isso? Você olha e diz, eu não tenho internet, eu já vi todas as minhas fotos, já li todas as minhas mensagens, e aí você olha para a pessoa, olha para o céu, num dia sem nuvem nenhuma, e diz, eu acho que vai chover. Eu acho que vai chover. Ou você pergunta, para onde você vai? Qual ônibus você está esperando? Na realidade nós estamos encontrando um pretexto para termos assunto com aquela pessoa. Jesus poderia, como o Deus encarnado, Ele poderia simplesmente olhar para o chão e dizer, quero água. Mas Ele vai para o poço, porque a sua maior necessidade não era a água que estava no poço. A sua maior necessidade era encontrar com aquela mulher sem identidade. Era encontrar com aquela mulher que estava ali. E Jesus arruma um motivo para conversar com ela. E diz, dá-me dessa água que você está tirando. E aquela mulher, ela começa a fazer aquilo que a maioria de nós faz quando Deus quer se encontrar conosco. Quando Deus decide mudar a nossa vida. Quando Deus decide mudar a nossa história, nós colocamos obstáculos. E nós encontramos em primeiro lugar o obstáculo da religião. A mulher diz a Jesus, mas não é bom, porque o Senhor é um homem judeu, e eu sou uma mulher samaritana, e os judeus não se dão com os samaritanos. Antes de me converter, ainda estou me convertendo, eu acho que eu estou num processo de conversão contínuo. Há provas que eu tiro 10 e há provas que eu tiro menos 10. E há provas que eu fico para recuperação. E nas provas que eu fico para recuperação, o meu professor, ele sempre me dá uma segunda oportunidade para tirar 10 na próxima. E quando eu tiro 10 na próxima, eu não posso dizer que os méritos são meus, os méritos são do meu professor. Deus está nos ensinando e nos convertendo cada dia.
Mas eu me lembro que eu tinha um inimigo terrível, um amigo de escola, amigo de futebol, e nós, em algum momento da história, nós nos tornamos inimigos. Nós não podíamos nos ver, que era como dois cachorros brigando na rua. E eu dizia, se eu encontrar com ele, e ele precisar de mim, de um copo d'água, eu deixo ele morrer, mas eu não dou um copo d'água para ele. Isso é para você imaginar o tamanho da minha fúria. E eu me lembro que no processo em que eu comecei a me encontrar com Deus, e o Espírito de Deus começou a trabalhar na minha vida interior, começou a mexer em coisas que estavam guardadas lá há muito tempo, uma delas que Ele trouxe à luz, foi esse meu inimigo. E eu me lembro que lendo palavras de João, e João dizia, filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor, e ninguém pode dizer que ama a Deus, se não ama ao seu irmão que vê. Como é que pode amar a Deus que não vê? E eu li aqueles textos junto com a Lu, nós éramos noivos ainda na época, e eu dizia, Lu, eu nunca vou conseguir ser crente, eu nunca vou conseguir amar a Deus desse jeito. E ela chorava, porque ela dizia, Senhor, o que vai ser desse indivíduo se ele não se converter? O que vai ser desse traste se ele não se encontrar com o Senhor? E eu me lembro que aquilo mexia no mais íntimo, e Deus, Ele me incomodava com aquele sentimento, até que o Espírito de Deus foi mexendo comigo, e hoje nós somos grandes amigos. Ele também encontrou com o Senhor, o Espírito de Deus veio ao encontro dele, ele também está no processo de conversão como eu, e nós somos grandes amigos hoje. Mas tudo isso aconteceu a partir do momento em que eu coloquei o meu obstáculo diante do Senhor, e disse, Senhor, eu não vou conseguir. E nós temos esses obstáculos, nós temos essas barreiras, todos nós aqui, independente do grau de espiritualidade que você esteja vivendo, independente se você está muito próximo de Deus, ou se você está muito longe de Deus, independente se você é uma pessoa que se sente muito santa, ou se você é uma pessoa que, assim como eu, se sente muito pecador, independente disso, todos nós que estamos aqui, temos obstáculos que em algum momento querem nos impedir, ou querem nos atrapalhar de vivermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então eu acredito que o primeiro desafio que nós temos aqui essa noite, e essa é uma oração que eu quero fazer com você daqui a alguns minutos, é para que nós reconheçamos esses obstáculos que estão sendo colocados diante de nós, entre nós e Deus, para que nós não vivamos aquilo que o Senhor um dia, e eu não vou dizer que Ele sonhou, porque dizer que Deus sonha pode parecer algo muito irreal. Sonho é aquilo que pode não ser concretizado. Então dizer que Deus sonha pode parecer alguma coisa esquisita. Deus, quem sabe, não sonhe, Deus projeta. Está no projeto de Deus. E quando Deus projeta algo, Deus cumpre, porque nada pode impedir o que Deus quer fazer. Então nós não estávamos nos sonhos de Deus, nós estávamos no projeto de Deus, nós estávamos no propósito de Deus. Olhe para quem está ao seu lado, quem sabe você conheça, quem sabe você não conheça, mas essa pessoa, ela está dentro de algo chamado propósito eterno de Deus, e esse propósito eterno de Deus tem por base algo chamado amor, amor incondicional, amor que não pede condições para amar, simplesmente ama, independente de quem nós sejamos. Então daqui a alguns minutos eu vou convidá-los, vou encorajá-los a orarmos, e essa oração, essa primeira oração é para que nós olhemos para dentro de nós mesmos e tenhamos coragem de reconhecer os obstáculos que nós temos entre nós e Deus. Quem sabe o obstáculo da religião, o obstáculo de um passado cheio de mágoas, frustrações e coisas como estas. Eu compartilhava com alguns colegas de trabalho essa semana, enquanto nós tomávamos café na empresa. Eu dizia que todos nós, em algum momento da vida, matamos alguma coisa de bom em alguém. A única diferença hoje é o lugar onde você está.
Se eu parar para perguntar aqui para você, se alguém já roubou alguma coisa de você em algum momento da vida, ou já matou alguma coisa de bom em sua vida em algum momento, você com certeza vai me dizer que sim. Você vai dizer, pastor, em algum momento alguém matou alguma coisa boa dentro de mim. E se eu for perguntar para alguém que matou alguma coisa boa dentro de você em algum momento da vida, essa pessoa também vai dizer, alguém matou alguma coisa boa dentro de mim. Isso faz com que nós todos sejamos iguais. Isso faz com que não haja brechas, para que nós fiquemos vivendo uma vida com obstáculos, objetando e dizendo que eu não posso viver o que Deus tem para mim, porque alguém matou alguma coisa boa em mim. Se isso for verdade, ninguém vai viver nada de Deus, porque todo mundo mata alguma coisa boa dentro de alguém em algum momento da vida. Mas se nós reconhecermos essa verdade, e tivermos coragem de tirar das trevas e trazer para a luz isso, Deus vai trazer cura para a nossa vida. Coisas que estão enterradas. Eu não quero tratar com as suas emoções, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou terapeuta, eu sou um pregador do Evangelho. Mas o Evangelho me leva a pensar sobre isso, que Deus, quando traz à luz as coisas que estão escondidas dentro de nós, nós temos coragem de reconhecer essas coisas. O Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz de tratar essas coisas dentro de nós. Hoje é uma noite que nós podemos decidir, ou nós continuamos vivendo com escuridão dentro de nós, com coisas mal resolvidas, coisas mal tratadas, ou nós trazemos isso à luz, apresentamos diante do Senhor, e dizemos, Senhor, eu só tenho isso para te oferecer. Quem sabe, não vai surpreendê-lo, nada pode surpreender o Senhor, porque Ele já conhece todas as coisas. Aquela mulher tinha obstáculos, muitos obstáculos, e quando Jesus pede a ela água de beber, ela coloca e diz, mas eu não posso lhe dar água. Algo simples, não é? Água, um copo de água. E vez ou outra nós ouvimos alguém dizer por aí, quanto é que custa um copo d'água? Nós não podemos negar um copo d'água, nós não podemos negar um prato de comida para ninguém. E aquela mulher fez isso. Ela estava diante de uma grande oportunidade, assim como você está aqui hoje. Você pode até não perceber, você pode até não estar entendendo o que está acontecendo aqui essa noite, você pode até não entender o que você está fazendo aqui hoje, mas eu quero te dizer uma verdade, você não está aqui por acaso, há uma necessidade, e Jesus está aqui por conta dessa necessidade. Quando aquela mulher nega, Jesus diz a ela, se você soubesse a oportunidade que você está tendo, quem é que está te pedindo água? Você aproveitaria essa oportunidade. E a segunda oração que eu quero fazer com vocês daqui a algum tempo, alguns minutos, é para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar as oportunidades e aproveitá-las. E eu não quero dizer que essas oportunidades são oportunidades de trabalho, não quero dizer que essas oportunidades são oportunidades de mudarmos de vida financeiramente, ou tratar as nossas emoções arrumando um casamento bem sucedido, mas a oportunidade de reconhecer e saber quem é o Senhor, de sentir o seu amor, saber quem Deus é, isso é o mais importante. Todas as outras coisas virão junto com isso, a partir do momento que nós entendermos o tempo da oportunidade. Sabe o que me chama a atenção, gente? Eu espero que você esteja me acompanhando durante essa mensagem toda, é que o diálogo entre Jesus e a mulher continua, ninguém chega, os apóstolos haviam ido comprar comida, vejam que há uma providência de Deus, quem sabe se aqueles homens que andavam com Jesus estivessem ali, a conversa seria outra, Jesus não teria a oportunidade de conversar em particular com ela. Lição aprendida hoje, há momentos na nossa história, que Deus vai tirar do nosso lado pessoas que podem nos ajudar. Haverão momentos na nossa história que Deus vai tirar do nosso lado pessoas, coisas e lugares, para que sozinhos nós possamos aprender quem Ele é. Quem Ele é. A fé cristã é uma fé coletiva.
Eu disse ontem aqui na reunião que nós tivemos com os membros da igreja: ninguém é igreja sozinho. Só se é igreja quando estamos juntos. A Bíblia diz que nós somos pedras, e uma pedra não é uma construção. Uma pedra sozinha é só uma pedra. Um tijolo sozinho é só um tijolo. Uma orelha sozinha é só uma orelha. Um pé sozinho é só um pé. Mas um pé, o outro pé, uma mão, a outra mão, uma orelha, a outra orelha, o nariz, 2 olhos, é um corpo. Vários tijolos unidos por uma liga é uma construção. Isso é igreja. Não dá para ser igreja sozinho. Escute uma coisa com muita atenção: ninguém chega a lugar nenhum sozinho nessa vida. Ninguém nasce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Aprenda essa lição. Então, aquela história que tem muita gente que diz, muitos orgulhosos, que dizem assim: eu me fiz sozinho. Querido, desculpa, mentira. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Alguém te amamentou. Alguém cuidou de você. Por pior que tenha sido sua mãe. Se em algum momento da vida ela te abandonou, mas um dia ela te amamentou. Se não foi a tua mãe, alguém te amamentou. Alguém cuidou de você. Deus levantou alguém, Deus enviou alguém para cuidar de você. Então, gente, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sabe o que é interessante no estudo? Que Deus nos dá a oportunidade de aproveitarmos as oportunidades. Aquela mulher, ela tinha uma história, e eu estou caminhando para o final, que eu quero orar. Jesus olha para ela e diz assim: se você soubesse quem é que está falando com você, se você conseguisse entender o que é que está acontecendo aqui. E na maioria das vezes, por favor, preste atenção nisso. Na maioria das vezes, nós não conseguimos enxergar isso. Nós olhamos para os problemas, Silvia. Olhamos para os problemas, Carol. E a única coisa que nós vemos são dificuldades, são problemas. As pessoas que não estiveram ao nosso lado quando nós precisamos. Mas se nós olharmos para os problemas como oportunidades de nos aproximarmos de Deus, de conhecermos mais a Deus, e de vermos o quanto Deus é capaz de fazer através de alguém que confia nele, os problemas vão deixar de ser problemas e vão se tornar oportunidades. Oportunidades. É isso que Deus quer fazer conosco esta noite. Aquela mulher estava lá e ela tinha uma história muito triste, quem sabe muito parecida com a sua ou com a minha. Aquela mulher, ela era uma mulher cheia de vergonha, e é por isso que ela havia ido sozinha para o poço pegar água àquela hora do dia. Aquela mulher era uma mulher rejeitada, ela já havia tido vários maridos, e ser uma mulher que havia tido vários maridos na cultura da época, e ser rejeitada, era extremamente vergonhoso. Ir para um poço, retirar água com outras mulheres, provavelmente ela sofreria bullying, possivelmente ela seria rejeitada, e aquela mulher não estava pronta para tratar com o sentimento de rejeição, mas Jesus estava pronto para tratar com isso, Cláudio, com ela. E Jesus disse para ela: se você soubesse, se você conseguisse entender a oportunidade que eu estou te dando, você abraçaria essa oportunidade. Eu quero orar para você agora. Quando a Bíblia fala sobre tempo, a Bíblia usa 2 expressões. A primeira delas diz respeito ao nosso relógio. Está de relógio? Ao nosso relógio. O meu relógio me diz que são 8h15 da noite. 8h15 da noite. Há uma segunda expressão para a palavra tempo na Bíblia. Essa palavra é a palavra kairos. O cronos é o nosso relógio. É aquilo que diz para onde temos que ir, a hora que temos que ir, quando vamos ir. Nós vivemos em razão do relógio. O relógio é nosso Senhor.
O Kairos não está ligado a esse relógio. O Kairos é o tempo da oportunidade dada por Deus. E eu mudei a orientação do culto nessa noite, porque eu entendi que o Kairos de Deus era esse. Nós precisamos cantar, nós precisamos pregar e nós precisamos orar. Nós vamos orar agora. E eu quero fazer essas 3 orações. A primeira oração são para aqueles que entendem e reconhecem que tem uma necessidade e que Jesus mudou o percurso da história para estar com você hoje, para estar no seu coração. A segunda oração é para as pessoas que reconhecem que existem obstáculos dentro de você, que impedem que você viva uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida simples, mas uma vida realizada. E você vai carregando isso com você e cada dia se torna pior. Somente você pode vencer esse obstáculo hoje. A terceira oração é por aqueles que não estão entendendo a oportunidade, mas mesmo sem entender, desejam abraçá-la. Jesus olha para aquela mulher e oferece a ela uma nova oportunidade de mudar de vida. Quando diz para ela: chama o seu marido. Jesus conhecia ela. Jesus te conhece melhor do que você imagina. Você pode dizer isso para alguém? Jesus conhece seu nome, seu sobrenome, o número do seu sapato, quantos cabelos há na sua cabeça, quais são as suas dores, suas angústias, seus anseios, suas expectativas. Ele reconhece todas essas coisas e conhece melhor do que você pensa. Então eu quero fazer essas 3 orações. Eu não vou pedir para que vocês fiquem em pé agora, porque são orações específicas para pessoas que realmente precisam disso. Então, enquanto nós preparamos aqui um fundo musical, eu vou pedir para não apagar todas as luzes, para apagar algumas. Pode? Isso. Algumas luzes só, que sejam apagadas. Enquanto nós nos preparamos aqui, e as pessoas que nos ajudam a orar por pessoas que vêm também nos ajudar, você se levanta e vem até a frente, se você é uma dessas pessoas. Vamos fazer isso agora? Vamos? Então vamos lá. Você tem a oportunidade de fazer isso agora. Eu quero te esperar. Se você está dentro dessas 3 necessidades de oração, eu quero encorajar você a dar um passo, a se colocar de pé e caminhar até a frente. Nós queremos orar com vocês hoje. Isso, venha. As pessoas da liderança, os irmãos que nos ajudam a orar pelas pessoas, os irmãos do meu pequeno grupo da quarta-feira, eu quero encorajar vocês a virem orar com essas pessoas. Venham, homens orando com homens, mulheres orando com mulheres. Isso, vamos orar. Vamos, venham. As pessoas do nosso pequeno grupo, venham orar com essas pessoas. Perguntem o nome delas. Isso. Orem com elas. Vamos lá. Isso, venham. Sinta-se à vontade. Venham, isso. Nós queremos servir vocês orando com vocês nessa noite. Venham. Se você está incluído dentro dessas 3 necessidades,
venha. Jesus está aqui. Isso, venha. Venha. Vamos orar. Se há barreiras em você que precisam ser vencidas, nós queremos orar por você. Senhor Jesus, que as mãos dessas pessoas que estão orando sejam agora o meio de o Senhor abençoar a vida dessas pessoas. Traz a tua revelação, traz a tua vontade, traz quebrantamento, traga vida, vida abundante enquanto nós oramos. Enquanto nós oramos. Enquanto nós oramos. Isso. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Se eu quero continuar encorajando você, eu tenho a impressão de que há mais pessoas que precisam se levantar e precisam tomar uma ação nessa noite. Não tenha vergonha. Não permita que o medo, a timidez, que mais barreiras te impeçam. Venha, isso, venha. Nós queremos orar com você, venha. Vem, Senhor Jesus. Nós queremos orar por essas pessoas, Senhor. Nós queremos abençoar a vida delas. Isso. Nós precisamos de homens orando com homens aqui. Venham, isso. Precisamos de mais mulheres orando com mulheres. Venham, isso, nos ajude. Isso, venham. Isso. Senhor, use a vida dessas pessoas que estão orando. Eu preciso de mais mulheres orando com mulheres aqui na frente. Vem, Espírito Santo. Senhor Jesus, enche esse lugar com a tua presença, Senhor Jesus. Enche esse lugar com a tua presença, Espírito Santo. Move dentro de nós, quebra as barreiras, destrói os obstáculos. Venha, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem. Usa a vida dessas pessoas que estão orando. Que o Senhor use a sua vida para orar por essas pessoas. Que haja unção. Que haja manifestação de amor. Senhor Jesus, manifesta o teu amor entre nós. Que haja manifestação do teu amor, assim como houve naquele poço, naquele dia, em que aquela mulher se encontrou contigo e o Senhor mudou a história para estar com ela. Confirma aquilo que está no nosso coração, Senhor. Derrama teu amor aqui agora nesses corações. Faze-os sentir amados. Nós oramos por cura. Nós oramos por cura física. Senhor, nós ordenamos a cura física sobre essas pessoas. Em nome de Jesus, nós ordenamos que todas as enfermidades sejam repreendidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos por restauração. Nós oramos por cura física agora. Nós oramos por barreiras que estão caindo em nome de Jesus. Nós oramos por obstáculos que estão sendo removidos agora em nome de Jesus. Nós oramos por pessoas que estão sendo liberadas aqui essa noite em nome de Jesus. Nós oramos por pessoas que estão recebendo o amor de Deus aqui essa noite. Por pessoas que têm dificuldades em receber este amor. Nós oramos por essas pessoas agora em nome de Jesus. Nós oramos por essas pessoas agora em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem com teu amor sobre nós. Vem com teu amor sobre esse lugar. Vem com a tua presença sobre esse lugar, Senhor. Vem com a tua presença sobre esse lugar. O teu amor sobre nós. Teu amor sobre nós. Vem, Senhor. 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 Eu tenho a impressão de nós continuarmos orando ainda por pessoas. Eu quero orar por pessoas ainda esta noite.
Se você ainda quiser vir, nós queremos orar por você. Eu sinto algo muito forte, nós estarmos orando ainda. E nós continuarmos orando por pessoas ainda essa noite. Se você quer viver isso, se você quer vencer isso, nós queremos orar com você agora. Nós temos uma oportunidade de estarmos orando agora. Pode ser que durante a sua trajetória, sua caminhada, alguma coisa te aconteceu e fez com que a chama da presença de Deus se apagasse. Eu quero orar por reavivamento na sua vida agora. Eu quero orar por um reavivamento espiritual sobre a sua vida. Se você quiser, nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Venha. Isso, venha. Venha. Isso, vamos orar. Vamos orar, isso, venha. Se você ainda quer vir, nós queremos gastar um tempo orando, nós temos tempo ainda para isso. E eu não pedi para que todos ficassem em pé, porque isso é muito específico. Essas pessoas que estão vindo à frente, essas pessoas que estão se levantando. Vem, Senhor Jesus. Nós oramos por reavivamento espiritual. Nós oramos por restauração espiritual agora. Nós oramos em nome de Jesus. Receba restauração. Receba reavivamento espiritual sobre a sua vida. Em nome de Jesus.